Agora nós vamos chamar a doutora Carla Barbosa Marquezini. Ela é neuropediatra, tem a sua formação em neuropsiquiatria na Itália, atuou de 1989 a 2013 no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Atualmente atende em consultório particular e também é professora no curso de medicina da Unisul. Obrigada, professora. Vamos lá. Na cidade de Uruçanga. Também esqueci de colocar isso. Eu faço todo o distúrbio de aprendizagem da cidade. Sobre comorbidade em dislexia, uma coisa é bem clara. Tem muito poucos trabalhos no mundo e no Brasil pouquíssimo. Até toda a minha aula está baseada no pessoal de Campinas, que são os que mais pesquisam isso, entendeu? Mas tem muito poucas pesquisas no Brasil sobre as comorbidades psiquiátricas na dislexia. Tem algumas coisas que não tem nem pesquisa ainda. Deixa eu ver se eles conseguem entrar ali. Bem-estar emocional é um fator essencial para o processo de alfabetização. Se a criança não está bem emocionalmente, ela já tem uma dificuldade de aprendizagem. Ela já começa a atrapalhar a vida dela emocionalmente, né? No sentido escolar. Sintomas depressivos, de ansiedade extrema, oposição constante, problemas comportamentais costumam prejudicar imensamente esse processo, né? Se a criança tem um quadro que eu vou falar de depressão, ela atrapalha a aprendizagem dela, né? Então, isso é importante notar. E isso é importante ver, porque às vezes nós estamos muito preocupados, até nós neurologistas, ela é dislexa, esquecemos que ela pode ter associado um outro quadro que também vai atrapalhar o desenvolvimento dela. E às vezes, com tudo que você investe, o tratamento não evolui bem. E vocês, por que será que não está evoluindo bem? E essa criança está associada a uma outra patologia, uma comorbidade, que não deixa o tratamento evoluir. Então, criança com poucas habilidades de leitura apresenta maiores taxas de transtorno psiquiátrico e impacto funcional ao longo da vida do que indivíduos leitores típicos. Isso é estudos mundiais provando que as pessoas que têm dificuldade na leitura prejudicam muito a vida dela num todo geral, não é? Não só na parte escolar, mas num todo geral, né? Evoluindo para isso. Então, as principais comorbidades estudadas são o transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, que é o transtorno depressivo, transtorno de humor bipolar, os disruptivos, que são os transtornos de conduta, e os transtornos opositores desafiantes, né? Esses são os mais estudados, que se veem mais dentro do quadro associado à dislexia. Então, o TDAH, né, começa na infância, embora os sintomas observar mudam em qualidade e quantidade ao longo do desenvolvimento. A maioria dos indivíduos com TDAH continua apresentando sintomas na idade adulta. Porque as pessoas achavam antigamente que o TDAH acabava na infância, porque normalmente a hiperatividade diminui. E aí a pessoa fica um adulto só desatento. Então, eles achavam que isso terminava. Mas à tarde vai ter aula do Dr. Marcelo, ele vai falar sobre o TDAH, né? Só para vocês terem uma noção. Criança com TDAH, na maioria das vezes, aprende alguma dificuldade escolar. Isso é uma coisa importante. Na minha experiência, vem várias crianças para o meu consultório com queixa de distúrbio de aprendizagem, eu vou ver que elas têm TDAH. Na hora que eu trato o TDAH, o distúrbio de aprendizagem some. Eu já tive muitas crianças que, na hora que eu comecei a medicar a criança, ela em 2 semanas leu. Então, ela estava pronta para ler, ela só não conseguia ler pelo distúrbio do transtorno do déficit de atenção, né? Pela falta de concentração que dá. Então, isso é importante a gente saber, né? As dificuldades de atenção e autocontrole costumam impactar na vida escolar, né? São funções essenciais para o bom desempenho acadêmico, né? Você vê, a criança que não tem concentração, é difícil ela conseguir acompanhar, né? Ainda mais se ela tiver uma dislexia associada, aí fica mais difícil ainda, né? Porque a dislexia também não tem concentração. Então, as duas patologias pioram muito, né? 21% dos indivíduos com TDAH apresentam dificuldade na leitura e 26% de ortografia, ó. Um estudo, olha como é alta a incidência. A prevalência de TDAH é maior entre indivíduos com transtorno de leitura do que nos controles normais. Então, fizeram um levantamento, uma pesquisa, que as crianças com transtorno de déficit de atenção
o indivíduo com transtorno de leitura, sendo que essa diferença é maior entre indivíduos de gênero masculino, né? Então, a prevalência é maior entre indivíduos com transtorno de leitura, o TDAH. Se você pegar uma controle, TDAH e transtorno de dislexia, tem mais TDAH na dislexia que no transtorno de déficit de atenção puro. Entendeu? Isso que eu quero. E mais em meninos que meninas. Me confundi. As crianças e adolescentes com TDAH e dislexia têm maior compromisso funcional do que as crianças só com TDAH. Isso que eu queria falar, tá vendo? A que tem associado as duas patologias, elas têm mais dificuldade do que só as crianças com TDAH. Né? Elas têm mais... Evidência uma base genética para a comorbidade de TDAH e dislexia, né? Até porque já foi falado, vocês viram, tem o TDAH também é genético, também tem vários genes, porque são patologias com vários sintomas, e tem estão começando a estudar muito sobre isso, que os dois têm uma correlação muito grande na parte de genética. Os transtornos de ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessiva e perturbações de comportamentos relacionados, né? Então, é aquela criança que tem branco na escola, a famosa branco, né? Os transtornos de ansiedade em crianças em alto nível de ansiedade apresentam, né? O que a criança com transtorno de ansiedade apresenta? Elas são impulsivas, têm uma autoimagem desfavorável, menos curiosas, propensas a desvaneio, mais imaturas, mais dependentes e dificuldade de adaptação. As mais imaturas, dependentes, dificuldade de adaptação, quem vê mais essas características são os pais e as professoras. São crianças com mais essas dificuldades. Esses fatores podem explicar a pobre desempenho acadêmico só do indivíduo com ansiedade extrema, né? Porque eles se entram numa prova de matemática e eles estão numa ansiedade, eles não conseguem ter o raciocínio para fazer a conta, para ler o problema, para entender o problema. Associado ainda à dislexia, piora, né? Os sintomas de ansiedade podem ser resultados em dificuldades escolares, como assim? Impedir a criança de frequentar escolas. É que a criança que tem ansiedade de separação e fobia social, ela falta muito à escola, né? Ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar no primeiro ano de vida na escola, né? É diferente daquela criança que entra na escola, no instante tem os amiguinhos, aceita a professora, é aquela criança que leva muito tempo, né? Ansiedade dificuldade na concentração, que são as crianças com ansiedade generalizada, né? Elas não têm concentração porque elas entram num nível de ansiedade tão grande que elas não conseguem parar para entender o que elas estão lendo, para conseguir fazer os deveres, as provas. Pensamentos repetitivos e prevalentes, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu tive um paciente meu que aconteceu isso, ele trocou de escola aqui em Florianópolis e foi para uma outra escola. Ele entrou num quadro de transtorno compulsivo obsessivo, ele ia para a porta da escola, cercar os professores para perguntar se ele sabia a matéria ou não, coisas que ele já sabia. Ele entrou num nível de angústia enorme, só pelo desequilíbrio. Ele já devia ter, na hora que ele trocou de escola, foi para uma escola grande, ele teve isso. Mas era um nível de angústia, ele ia cedo para a escola e cercar todos os professores dele na porta da escola. Você vê o nível de que atrapalha a vida. Eu tenho um que para de fazer a faculdade quando entra em surdo de toque, né? Dificuldade de relacionamento social, né? Fobia social, ansiedade de separação. Aquelas crianças que têm dificuldade de se relacionar na sala de aula, eles também atrapalham o aprendizado dele. E medos, né? Fobia específica. Criança que tem medo de animais, de chuva, isso também atrapalha muito a vida da criança. Entre os transtornos de ansiedade e fobia social, o transtorno de ansiedade generalizada foram 5 vezes mais comum entre indivíduos com dislexia que encontrado em controles normais. Está vendo? O que está sendo pesquisado, está vendo? Em crianças com dislexia, esses transtornos, comparando a crianças sem dislexia, é muito mais encontrado do que os outros, né? Os transtornos depressivos. Isso é uma grande característica porque o dislexo, até porque foi colocado de tudo que passa pela vida, a pessoa vai fazendo um quadro depressivo secundário a angústia de não ler, a ser discriminada, o bullying,
a cobrança da escola, a cobrança dos pais, né? Eu tenho é muito comum os pais entrarem no meu consultório e falar assim: eu trouxe ele aqui, doutora, que pediram para me trazer, porque eu quero saber se isso é preguiça ou ele tem dificuldade. Parte daí, a consulta começa assim, né? Eu digo: olha, se a criança não aprende, ela tem que ter alguma coisa. A criança que não aprende, nós nascemos para aprender, se não aprende, alguma coisa está errada. Em algum nível tem alguma coisa errada, né? Então, isso é importante, porque os pais cobram muito, né? Eu escutei outro dia de um pai, falou assim, eu acho que essa menina tem uma descalculia, ela falou: eu não entendo, eu era ótima em matemática. Eu falei: mas você era? Ela não, ela é sua filha, ela não é você. Entendeu? Por que ele era ótimo em matemática e ela não é? Ela pega a dependência todo ano em matemática. É uma coisa que os pais se comparam e cobram, né? Então, é uma coisa, fora quando as escolas também cobram, né? E rotulam que é preguiçoso. A criança não é preguiçosa. A criança, se ela não está fazendo, tem algum motivo, né? Então, tem que ver até a preguiça, às vezes, é depressão. Então, isso é importante todo mundo notar isso, né? Então, as características comuns desse transtorno é a presença de humor triste, vazio, irritável, acompanhada de alteração somática e cognitiva que afetam significativamente a capacidade do indivíduo. Porque a depressão em criança não é igual ao de adulto. Às vezes a criança está só irritada, ela é muito irritada. Isso pode ser um quadro depressivo em criança, né? Ela não precisa ficar com aquele ar triste, né? Ela pode fazer ela faz um quadro. Esses distúrbios em criança não são iguais do adulto. Então, às vezes, é muito difícil você chegar à conclusão que essa criança está deprimida, sabe? Mas, às vezes, essa criança só está irritada. Às vezes, ela está obesa, às vezes, ela está magra. Então, tem várias características, né? Diferente do adulto. A depressão infantil pode ser cursar irritabilidade de exame, alteração de peso e sono, dificuldade no relacionamento com os colegas de classe, desmotivação para a aprendizagem, né? Que aí entra o fator preguiça, ele é preguiçoso, ele não quer estudar, pouca frequência da criança e adolescente na escola, autoimagem negativa, né? A criança ela não se vê bem, ela acha que ela é incapaz de aprender, que ela não vai conseguir acompanhar a escola. Caso mais claro de alteração no processamento de informação, quando elas são muito depressivas, elas alteram até a parte de compreensão delas. Indivíduos com dislexia apresentam maior relato de sintomas depressivos quando comparado com seus pares proficientes em leitura, está vendo? É outro estudo também que fizeram, em função da vulnerabilidade psicológica causada pelos transtornos. Então, crianças disléxicas também têm maior, comparando com crianças não disléxicas, elas têm maior índice de depressão associado. E isso, na depressão, é muito importante, porque o tratamento fica patinando, se você não olha esse outro lado, né? Se você não vê esse lado depressivo. A prevalência dos sintomas depressivos em população é de 2% a 22%. Olha só como é alta, né? Quanto mais velha a criança, maior o quadro de depressão, né? Os 22 ficam nos adolescentes e os 6 na infância, né? Então, é mais por causa dos traumas que ela vem sofrendo, ela vai ficando, com o passar do tempo, mais depressiva. Em relação ao gênero, sintomas depressivos somáticos foram amplamente observados em adolescentes do gênero feminino, com transtorno específico da leitura, tendo ou não sintomas de TDAH. O estudo sugere que a associação específica, pelo menos entre meninas, e transtorno da leitura e sintomas de internalização. O que se observa é que os meninos depressivos eles são mais irritados, mais agressivos, e as meninas são mais depressivas, mais fechadas, né? Mais desanimadas, mais tristes. O quadro em meninos e meninas são diferentes. Tem barulho ali que eu não pus. Transtorno de humor bipolar. É difícil ser reconhecido na infância. Esse é o mais difícil de todos, né? Existem vários casos de criança com transtorno bipolar. Quanto mais cedo a criança começar o quadro, mais grave esse transtorno bipolar na vida adulta. Só que é muito difícil fazer esse diagnóstico na infância. Ele não é igual ao dos adultos. Ele não faz aquele quadro de entrar em mania, entrar em depressão. A criança cicla durante o dia, ela tem humores, no mesmo dia ela vai alterando o humor, né?
estado misto de flutuação de humor no mesmo dia, ser inflexível, elas são opositoras, às vezes elas vêm para a gente como distúrbio de conduta, sabe? Elas parecem um distúrbio de conduta. Extrema irritabilidade, período de explosão e agitação psicomotora. E a criança de transtorno do humor também tem a assexualidade muito apurada. Ela está acima das crianças do nível dela. Elas são interessadas na parte sexual. Então, isso não é uma característica de adulto. Às vezes, você faz o diagnóstico de transtorno bipolar por eliminação, porque a maioria das crianças, quando chegam no teu consultório, parece um transtorno de déficit de atenção. Elas estão muito parecidas com o transtorno de déficit de atenção. Depois, você vai começando a trabalhar a criança e você vai vendo que não é transtorno de déficit de atenção, né? Até porque o tratamento não evolui e aí você vê que não é. E aí começa a ficar só os sintomas do transtorno bipolar, aí você começa a fechar o diagnóstico. Mas não é um diagnóstico difícil, não é fácil de fazer, é muito difícil. Incidência de 3,4 com o diagnóstico de transtorno bipolar, 52 do indivíduo bipolar apresentam transtorno de aprendizagem, olha só como é nível alto, mas não tem nenhum estudo direto com dislexia, só com distúrbio de aprendizagem geral, tá? Transtorno de conduta. São padrões repetitivos e persistentes do comportamento antissocial, onde o direito das pessoas é violado e as regras sociais são quebradas, né? Então, eles têm que ser mais de 6 meses e tem que atrapalhar tanto a vida acadêmica, social como profissional do indivíduo. Isso é um transtorno de conduta. Criança com transtorno específico da leitura tem chance 5 vezes maior do que da população aprender distúrbio antissocial, distúrbio de conduta. Você vê como a dislexia é importante a gente tratar a dislexia, né? Se a gente trata, pelo menos, já melhora muito a delinquência, né? Porque muitas dessas, 5 vezes maior. Então, é um nível muito grande de crianças delinquentes, né? Que vão para a delinquência. E também é maior em meninos, tá? O quadro clínico padrão negativista, né, do transtorno opositor desafiador, eles são desafiadores, desobedientes, hostil com a figura de autoridade, pelo menos 6 meses, durante 6 meses, deve ter prejuízo social, acadêmico e ocupacional. Prevalência de 2% a 16%, manifesta antes dos 8 anos de idade, é uma antecedente fruto do transtorno de conduta, né? A criança, às vezes, inicia com transtorno opositor e evolui para um transtorno de conduta, para uma delinquência na infância, né? É muito frequente a criança com dificuldade apresentar sintomas de oposição e desafio também, porque como ela não consegue, então às vezes confunde, né? Porque ela também pode ter, na forma de recusa das atividades escolares, enfrenta a professora e esconde material para não fazer a lição de casa, então a criança também dislexa tem por uma defesa dela, né? Então, é parecido. Então, os transtornos psiquiátricos apresentados costumam apresentar comorbidade com outros transtornos escolares e psiquiátricos, né? Então, na psiquiatria, é difícil você dizer assim, essa criança é só disléxica, sua criança é só TDAH, ela normalmente é TDAH e tem tique, ela é TDAH e tem distúrbio desafiador, ou ela tem TDAH e dislexia, ou ela tem TDAH e descalculia. Então, é muito difícil. Às vezes, ela tem dislexia, um quadro depressivo e um TDAH junto. Então, normalmente é raro você pegar uma criança, não, ela é só disléxica, ela só tem TDAH, né? Como eu disse para vocês, as crianças que vêm no meu consultório, elas já vêm com queixa de distúrbio de aprendizagem. Então, a queixa que entra no meu consultório não é o TDAH, é o distúrbio de aprendizagem. Então, ela já vem com 2 patologias, porque aí você avalia e vê que tem, né? Então, isso é importante ver que não é estanque. Eu digo que na psiquiatria é fácil, que toda pessoa tem uma comorbidade, então você sempre acerta o diagnóstico que ela tem algum pezinho lá, né? Então é mais fácil. Então isso é importante saber que tem que ter esse olhar amplo para juntar as patologias e porque o tratamento depende disso, né? Na hora que a gente conseguir fechar o diagnóstico, a gente consegue melhorar o tratamento. Normalmente encontra mais em um diagnóstico psiquiátrico numa criança com dislexia, principalmente quando o diagnóstico de transtorno de aprendizagem é tardio. Lógico, se você faz um diagnóstico de transtorno de dislexia aos 15 anos, essa criança vem com uma carga muito maior de problema, né? Do que você fazer com 7 e ela já entender desde pequena que ela vai ter essa dificuldade, como diz nos Estados Unidos, é um dom, e ela entender. Mas se ela
com vários fracassos escolares. Aí ela associa várias patologias por isso, né? Desse efeito de desde a comorbidade por ter tratamento, possibilitam benefício na vida social, afetiva e familiar, a queda do indivíduo dislexo, né? Por isso que eu digo, se você trata uma dislexia e você observa essa criança estar depressiva e você melhora a depressão dela, você melhora, tem tratamento, né, o caso, e melhora a vida dessa criança, dessa família, dessa escola, e o tratamento evolui. Isso que é importante, né? Então, é muito importante do que eu estou falando, é a gente ter esse olhar bem amplo e não ficar assim, lá vem a criança com a dislexia andando. Não é uma criança com dislexia, é uma criança que tem um pai, uma mãe, um social, problemas emocionais associados, uma escola, tem um contexto enorme atrás dessa criança, né? Isso é muito importante a gente ver isso, né? Aí eu vejo assim, tem professores que vêm, eu dou muita aula para a professora, e essa criança de umas 6 meses para cá começou a ficar ruim, não sei o que, agressivo. Aí você vai ver, perdeu o pai, ou o pai começou a beber, ou a mãe saiu de casa, aí você vai ver que o que ela botou dentro da sala de aula é o que está acontecendo na casa dela. Ela está demonstrando de uma maneira que ela não está bem porque tem problemas fora da escola. Isso é importante a professora ver o que está acontecendo também quando a criança chega na escola. Então, não é só a escola, ela está trazendo toda uma vida pessoal dela e ela põe dentro da sala de aula, né? Onde a criança expõe mais a vida dela é dentro de uma sala de aula. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é sucinto porque não tem muito estudo. O Brasil tem poucos estudos ainda, é uma coisa que a gente pode começar a pesquisar, porque é importante, né? Então... Eu tenho. Quando é que você vai criar um múltiplo de atendimento? Eu tenho consultório. Eu tenho consultório em Florianópolis, mas e trabalho com a Lucimara e com a Marinês. Nós três trabalhamos juntas. E em Uruçanga eu faço isso. Em Uruçanga eu faço todo o distúrbio de aprendizagem do município. Então a criança, a equipe tria, porque elas vão no estudo de caso das crianças, e elas passam por mim e a gente faz toda uma avaliação de tratamento. E lá tem uma coisa que eu acho ótima, tem muito pouco problema social, então eu consigo fazer medicina. Porque meu ambulatório aqui do Hospital Infantil era muito mais social do que medicina, né? Então, esse que é o grande problema. A Unisul também, em Tubarão, tem muito mais problema social do que a medicina. Então, às vezes, fica difícil quando a gente pega cidades que o problema social e delinquência é muito alto, então a gente tem que ficar só tratando isso. Às vezes a dislexia passa despercebida, porque você não consegue nem quem trate a dislexia.